9h28. As facções criminosas PCC e Comando Vermelho são consideradas terroristas nos Estados Unidos. Esse anúncio foi comemorado pela oposição ao governo do presidente Lula e gerou preocupação no Palácio do Planalto, que teme que brechas sejam abertas para possíveis intervenções estrangeiras no Brasil. Para entendermos exatamente quais são os impactos dessa classificação, vamos conversar a partir de agora com um especialista em segurança pública, o Coronel Frederico Afonso, a quem agradeço demais pela participação. Coronel, seja sempre muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Caniato, bom dia para a Paula também. Pois é, Coronel, queria que o senhor explicasse para a nossa audiência por qual razão os Estados Unidos, de tempos em tempos, fazem avaliação a respeito de atuação de algumas facções criminosas e o que é determinante para essa alteração para grupo terrorista. E a partir dessa alteração de classificação, o que é possível que os Estados Unidos façam contra essas facções? Poxa, Caniato, eu percebi muito alarde, né? Vou partir da premissa, primeiro, da própria classificação em si. Quem classificou foram os Estados Unidos, né? Então, dentro dos parâmetros dele, dentro dos critérios dele, a gente briga aqui muito falando sobre soberania, dentro da própria soberania. O Brasil tem uma própria lei de terrorismo, a 13.260 de 2016, e ela não é alterada em virtude da atuação do Departamento de Estado dos Estados Unidos com a nova classificação e a inserção dos dois grupos das organizações criminosas, né? Então, o fato, né, dos Estados Unidos terem classificado não altera em nada a legislação brasileira. Isso é uma preservação da própria soberania, ou seja, nós não vamos submeter a nenhuma norma interna ou externa, a não ser que nós assim desejamos, né? Então, primeira questão, não muda absolutamente nada. O critério dos Estados Unidos, aí você vai muito para a geopolítica, né? Dentro da geopolítica, os Estados Unidos estão avançando sobre um grande domínio perante a América Latina. E aí ficou muito em relação ao receio do que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. A operação, por exemplo, na Venezuela, não tem respaldo no direito internacional, né? Então, essa é uma questão muito tranquila, né, de se responder. E aí, vai mudar o que na prática aqui para nós no Brasil, né? Olha, vai ter um maior rigor, principalmente nas operações financeiras, né? Aquela questão das empresas, das fintechs, dos bancos, isso vai ter que ter uma maior operação de compliance, não tenha dúvida disso. Te dou um exemplo simples, concreto, que aconteceu comigo. Eu comandava uma determinada região, estava numa reunião de empresários, o empresário chegou para mim e falou: o senhor sabia que aquele posto ali naquela localidade é do partido, em alusão ao primeiro comando da capital? Eu falei: não sabia, estou chegando agora à cidade, né? E aí o que aconteceu? Ele comentou, ele falou assim: olha, é impossível praticar aquele preço na bomba de combustível. Aí eu perguntei para ele: se o combustível é adulterado? Ele falou: não. O combustível tem um preço absurdamente menor do que a concorrência? Ele falou: é um pouco menor, são centavos, mas não tem como. Eu falei: como é que você vai prejudicar, por exemplo, uma empresa de logística? A empresa ela presta um serviço terceirizado para uma fintech, para uma empresa maior, e ela abastece lá, que é um posto de lavagem de dinheiro. Como é que ela vai saber? Bom, a partir de agora, né, a busca incessante vai ser o sufocamento financeiro dessas organizações criminosas, agora, perante os olhos dos Estados Unidos, organizações terroristas. Então, cada empresa vai ter que aumentar o seu rigor técnico interno de apuração, de compliance, de fiscalização, de saber, sim, a origem, né? Pode prejudicar ali a pessoa física simples? Não vai. Agora, as empresas que operam em dólar, as empresas que operam no comércio exterior, tem que ter uma cautela maior do que já tem. Então, entra muito aqui Banco Central, COAF, as secretarias das fazendas, né? Justamente para verificar o lastro desse dinheiro, né? Qual é o destino, beneficiários, de onde está vindo. Então, eu entendo que nesse primeiro momento é o que vai acontecer. A gente poderia imaginar assim, Caniato, essa designação dá respaldo jurídico, por exemplo, para que agências americanas, por exemplo, a CIA,
opere em território brasileiro, opere em mar territorial brasileiro sem a anuência do Brasil? De forma alguma. Seria uma violação de soberania, né? De forma alguma. Essas operações unilaterais, elas não são permitidas. A legislação norte-americana também assim não autoriza, né? Então, não tem essa... É muito alarde, é muita guerra de narrativa, mas não tem essa preocupação, ao menos no papel, né? Então, cidadãos ilegítimos, os prestadores de serviço, eles devem aumentar aí a sua fiscalização interna para não ser aí surpreendido com algum tipo de bloqueio, mesmo questões migratórias, remessa de valores para o exterior. Isso vai ter um critério maior, né? No primeiro momento, Caneato, eu entendo que essa vai ser a questão. Para aquele que está bem na ponta da linha, não verá mudança alguma. Agora, o governo brasileiro tem que cooperar, né? Se já o fazia, mais um motivo para fazer. Eu entendo que o melhor momento para o governo brasileiro é ele ajudar, ele cooperar, ele ver. Já está sendo criadas aqui agências antifacções em São Paulo e no Rio de Janeiro, primeiramente, depois está sendo prometido para Fortaleza, Manaus e Foz do Iguaçu, justamente para buscar essa cooperação, né? A grande questão é que a segurança pública no Brasil, ela é concentrada nos estados, né? E o que caberia ao governo federal, principalmente pelas questões de área de fronteira, e aí, óbvio, os crimes transnacionais, as questões da órbita federal, elas não são feitas há muito tempo. Então, chegamos ao ponto que chegamos, a ponto dos Estados Unidos classificarem as organizações criminosas como organizações terroristas. Coronel, dava para o governo fazer mais, na sua avaliação? O presidente Lula contra-atacou essa questão de classificar o PCC como organização terrorista, falando da PEC da Segurança Pública, mas a gente também não sabe se essa PEC seria capaz de combater, de exterminar, de agir contra o PCC, as organizações criminosas aqui no Brasil. A esquerda tem, na sua avaliação, dificuldade de conciliar o seu discurso com esse tema, a segurança pública aqui no Brasil? Paulo, eu fui apresentado com crédito como coronel. Sou professor de Direito Constitucional há 27 anos. Não, fica tranquilo. Então, por isso, fica até, não tem erro. É híbrido. É porque fica fácil documentar, né? Essa PEC, Paula, não para em pé. Essa PEC, ela não tem estrutura. É uma PEC muito mais midiática, como foi o anúncio, por exemplo, de investir 1 bilhão, né? As organizações criminosas, elas gastam bilhões por dia, elas recebem bilhões por dia. Então, aquele que está na ponta da linha, aquele que está tendo o seu celular furtado, roubado, num ponto de ônibus quando está indo trabalhar, isso não é organização criminosa, não tem atuação aí, por exemplo, do PCC e do CV. Agora, o que a gente tem que entender, como você falou, o que o Brasil poderia ter feito, fazer mais ou menos, né? O Brasil não pode simplesmente, obviamente, anular um ato interno dos Estados Unidos, né? A classificação é uma decisão soberana norte-americana dentro do seu próprio ordenamento jurídico, né? Agora, o Brasil, ele possui instrumentos legítimos para contestar, para mitigar, para ajustar ou negociar os efeitos dessa medida. Por óbvio, né? Primeiro caminho é a diplomacia direta. Por óbvio, parte 2. A diplomacia mudou muito no Donald Trump 2, né? A geopolítica e a diplomacia mudou muito, né? Mas você tem que seguir os canais técnicos. Então, por meio do Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Washington, os Estados Unidos nomeou um novo embaixador recente que estava vazio, horrível isso, perde a interlocução dentro da cadeia mais alta de comando da diplomacia, Ministério da Justiça, Polícia Federal, COAF, o Bacen. Então, os canais de interlocução com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, Departamento de Tesouro. Então, todo mundo que tem uma articulação no que pode ter como consequência, né? Agora, o segundo caminho, que eu acho que é extremamente importante, é o Brasil demonstrar que possui um arcabouço jurídico próprio e robusto para enfrentar organizações criminosas. A questão, nós temos uma lei específica de lavagem de dinheiro, nós temos uma lei específica sobre tráfico de drogas, aí no caso o tráfico internacional de drogas, corrupção, ocultação patrimonial, financiamento ilícito. Então o Brasil, ele tem que demonstrar, trazer com números dentro da cooperação que ele está fazendo, né? Agora, o Brasil, ele não pode, como algumas narrativas ocorreram durante a semana,
negar a gravidade do PCC e do Comando Vermelho, né? Ele deve demonstrar que reconhece a gravidade do problema, que atua contra essas organizações com instrumentos próprios dentro do Estado e dentro do Estado de Direito, o mais importante. E, por fim, que é o único caminho possível, agora e natural, é a cooperação estruturada. O Brasil ele pode propor protocolos bilaterais de intercâmbios de inteligência financeira, rastreamento de ativos, o combate à lavagem de dinheiro, controle de tráfico aí de armas, identificação de empresas de fachada, que tem muito. Nós vimos recentemente a Operação Carbono na Faria Lima, aqui na capital paulista. Então, uma atuação contra criptoativos ilícitos, uma assistência jurídica mútua, extradição, quando for cabível, né, em determinados casos. Portanto, então, quanto mais institucionalizada for a cooperação, maior será a margem aí, maior será a margem para você ter uma cooperação legalizada e menor será a possibilidade de uma atuação unilateral por parte dos Estados Unidos, que é o grande receio aí das narrativas dos últimos dias. Classificação das organizações criminosas PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas pelos Estados Unidos, em destaque nessa entrevista especial com o coronel Frederico Afonso. Muito obrigado, viu? Volte mais vezes à Jovem Pan, bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, Caniato, bom jornal. Até, agora são 9h40.